Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek. Eu me chamo Tarek Abrahim, eu sou professor de História. E nessa semana, para além do frio que acomete aqui a nossa cidade, Rio de Janeiro, vocês devem ter percebido o look diferente aqui na gravação do vídeo, nós temos um outro fato importante, acho que bem mais importante do que o frio, que é o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sendo realizados agora no ano de 2021 em face das circunstâncias relacionadas à pandemia da Covid-19. E aí, pensando nos Jogos Olímpicos, pensando nessa troca de informações que passamos a ter mais acentuada sobre esse assunto, né? A gente vê as transmissões das competições, a gente ouve rodas de debate, a gente troca essas ideias nos nossos círculos familiares, com os nossos amigos sobre as Olimpíadas. Eu pensei, então vou fazer aqui algum vídeo explicando um pouquinho da relação entre história e Jogos Olímpicos, pensando as Olimpíadas como um mega evento e que associam-se a diferentes fatores relacionados à história, à política, à economia, às relações sociais e culturais dos povos. Então, se você tiver alguma sugestão de assunto histórico que a gente possa abordar através dos Jogos Olímpicos, através da história das Olimpíadas, deixa aqui nos comentários para que eu possa preparar essa playlist especial aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a origem dos Jogos Olímpicos. A origem dos Jogos Olímpicos modernos, a partir do século XIX, pensados, idealizados pelo Barão de Coubertin, mas também sobre a origem dos Jogos Olímpicos lá na Grécia Antiga, estabelecendo algumas diferenças importantes entre o que eram as Olimpíadas originais e como foram pensadas as Olimpíadas modernas, principalmente levando em conta os contextos marcadamente distintos. Então, falando sobre as Olimpíadas lá na Antiguidade, pessoal, o que é importante a gente saber? As Olimpíadas, elas eram competições esportivas, assim como elas acontecem hoje, que eram propostas entre as cidades e estados gregas. E aí, um primeiro conceito-chave se faz necessário que a gente analise, que é esse conceito de polis, esse conceito de cidade-estado. Porque o mundo grego, chamado naquela época de Hélade, ele não era unificado num só império, pelo menos não na maior parte da história da Grécia Antiga, lá entre os períodos pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Nós não tínhamos ali uma grande centralização política, econômica, administrativa dentro do mundo grego. Então foram sendo desenvolvidos ali entre o período arcaico e o período clássico da Grécia Antiga as chamadas polis, em que cada uma delas tinha o seu próprio formato de governo, suas próprias relações econômicas, características da sua sociedade que faziam com que elas fossem autônomas, ou seja, independentes. No entanto, haviam traços que faziam com que elas pertencessem a essa Hélade. Haviam elementos que eu gosto de chamar de aglutinadores, elementos que unificam o mundo grego em determinadas circunstâncias. Podemos destacar aqui alguns. A ideia de um território comum. Então, apesar de a cidade de Atenas, a cidade de Esparta terem os seus territórios específicos, elas reconhecem-se como integrantes de um território grego e que esse território grego deveria ser protegido por uniões momentâneas entre essas cidades, caso houvesse algum tipo de invasão ou ameaça. Nós podemos mencionar também o idioma. O idioma também era o elemento que fazia com que os gregos se reconhecessem como tais, bem como também a religião. Então, o idioma, a religião, o território são fatos, são aspectos que faziam com que os gregos de alguma forma se reconhecessem entre si. E é onde entra a Olimpíada dentro dessa história. A Olimpíada é um dos jogos que foram realizados no mundo antigo entre os gregos, não era o único, tampouco era o principal. Mas é um dos jogos que vai ser significado e vai ser lembrado aqui nas Olimpíadas modernas para justamente basear os Jogos Olímpicos contemporâneos. Ele envolvia as diferentes cidades e estados que pertenciam ali ao mundo grego e tinha um grande fundo religioso. Era uma competição, conjunto de competições em virtude de uma homenagem a Zeus. A ideia era fazer algum tipo de celebração com matriz religiosa, com caráter religioso, para poder homenagear um dos principais deuses aí do panteão religioso do mundo grego. Então, essa é uma característica bem importante dos Jogos Olímpicos no passado. Elas tinham essa noção de celebração e festejo religioso, para além da prática esportiva em si, bem como também uma época de
reconhecimento do mundo grego como tal, já que todas as polis, ou boa parte delas, enviavam competidores para participar das Olimpíadas. E pensando nas Olimpíadas de hoje, quais são os significados comumente emanados na época dos Jogos Olímpicos? Inclusive, nós temos várias notícias que repercutem às vésperas do início das Olimpíadas de lideranças políticas internacionais firmando acordos de paz em face desse momento propício, desse momento adequado para que haja uma espécie de celebração da união entre os povos. Então, a idealização desses Jogos Olímpicos, com essa matriz geopolítica, com essa percepção de que através das Olimpíadas seria possível articular relacionamentos internacionais, apaciguar ânimos, reatar relacionamentos, ela vai ser idealizada em 1892, a Olimpíada Moderna, em 1892 pelo Barão de Coubertin, um integrante da alta casta política francesa na época, que pensará um projeto de adaptar as circunstâncias do mundo do seu tempo àquela percepção dos Jogos Olímpicos do passado, que, como a mitologia e a história antiga acabam nos ensinando, nós notamos que até mesmo guerras eram paralisadas para que as Olimpíadas pudessem acontecer lá no mundo grego. Então, a percepção que o Barão de Coubertin lançou na época da sua proposição de Jogos Olímpicos modernos era de que naquele contexto talvez fosse interessante algum tipo de espaço não político para que pudesse se celebrar a união entre os povos e articular chances e oportunidades de diálogo para poder intermediar questões que naquela época eram latentes. Importante lembrarmos que no final dos anos 90 estamos vivendo aquela época conhecida pelos historiadores e por vocês, estudantes de história, como o período da paz armada, uma época de intensa corrida armamentista, de desenvolvimento bélico e industrial, para que as grandes potências pudessem se encarar numa guerra vindoura, numa guerra que se desenhava. Muitas eram as tensões e as rivalidades que pairavam pelo continente europeu na época da idealização dos Jogos Olímpicos modernos. E é justamente em virtude dessa época mais beligerante, mais intensa, mais turbulenta em sentido geopolítico, que foi trazida aí a questão de uma adequação das Olimpíadas antigas para o mundo moderno. Inclusive, o propósito foi que fosse feita a primeira Olimpíada Moderna em Atenas, fazendo referência a essa conexão entre o mundo antigo e o mundo moderno. A Olimpíada de Atenas de 1896, portanto, é a primeira Olimpíada dessa nova era dos Jogos Olímpicos que nós estamos participando hoje na celebração do início das Olimpíadas de Tóquio. É interessante também marcarmos que em alguns momentos as Olimpíadas foram suspensas. E foram suspensas por quê? Porque justamente naquelas épocas houve grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Foram ocasiões em que os Jogos Olímpicos não puderam acontecer, já que uma das percepções é que os países envolvidos não estejam participando de conflitos entre si e que na época, por serem duas guerras mundiais, era muito difícil que algum país não estivesse envolvido num conflito militar um contra o outro. Além dessa questão da paz e da união, que é uma espécie de idealização do projeto olímpico, é muito importante marcarmos que as Olimpíadas ao longo do século XX vão se transformando num mega evento. E megas eventos têm um forte interesse por trás de conglomerados capitalistas. Então, você não pode considerar a Olimpíada hoje para além dos interesses financeiros, dos interesses dos grandes negócios que circulam não apenas com a transmissão das competições, como também com o patrocínio tanto das equipes esportivas quanto da própria Olimpíada, bem como dos próprios atletas olímpicos. Então, uma chave interessante para se pensar a Olimpíada Moderna também tem a ver com as transformações que o capitalismo passou ao longo do século XX, por que não do século XXI. Você conhece algum evento histórico importante que esteja associado à história das Olimpíadas? Se você quiser que eu fale um pouquinho a respeito desse evento, deixa aqui nos seus comentários a sua sugestão, bem como também, se você achou interessante esse vídeo, comente, nós ficamos muito felizes quando lemos comentários aqui na nossa publicação, mais felizes ainda quando você que está assistindo esse vídeo clica no botão de se inscrever, clica no botão de ativar lembretes, porque isso tudo faz com que o nosso contato fique ainda mais estreito. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um beijo grande, tchau, tchau!